Olá pessoal, a paz de Cristo a todos vocês. Lições inacreditáveis por detrás da crise coronavírus. É isso mesmo, lições inacreditáveis por detrás da grande crise do coronavírus, né? Eu sou o presbítero Leonildo Rodrigues e hoje eu estou aqui para compartilhar com você mais uma mensagem. E diga-se de passagem, agora uma mensagem extraordinária. Deus tem colocado uma palavra no meu coração e eu desejo muito compartilhar com você esta mensagem que Deus colocou no meu coração. Tenha uma certeza que essa mensagem irá te edificar muito nesta crise que nós todos estamos vivendo. E já fique bem atento que hoje eu vou aqui compartilhar estas 4 lições inacreditáveis que Deus tem colocado no meu coração contra esse tempo que nós estamos vivendo, não é? Esse tempo de crise, esse tempo tão difícil, e hoje eu quero compartilhar com você e eu tenho certeza que até o final dessa mensagem você vai sair transformado. Até o final dessa mensagem você vai receber uma renovação, uma restauração, você vai sair transformado e convicto, né, daquilo que Deus está fazendo por você, fazendo pela sua vida, pelo seu bem e tudo aquilo que Deus está planejando. Bom, em primeiro lugar, eu quero começar aqui dizendo, nós estamos aí em meio a uma crise, em meio a uma pandemia, né? Já está, isso aí já está bem patente aos olhos de todo mundo, né? A crise que nós estamos atravessando. Só que, em meio a esta crise que nós estamos atravessando, muitas pessoas ficam perdidas, muitas pessoas ficam sem saber o que fazer, para onde ir e como atravessar esta crise. Então é aí que nasce, né, a obra, o trabalhar de Deus em meio a esta crise. Ou seja, em primeiro lugar, não há nada que aconteça na terra, no mundo, sem que haja a permissão de Deus. Então, se aconteceu tudo isso, ou que esteja acontecendo tudo isso, né? E podemos afirmar com certeza que está acontecendo tudo isso, então, de fato, houve uma permissão da parte de Deus para acontecer tudo isso. Só que, em meio à crise, nós vamos aprender muitas coisas, porque Deus é um Deus criador, é um Deus sábio, é um Deus grande, e Deus trabalha sim em meio à crise. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver Deus trabalhando em meio a várias crises, né? Vários caos foram instalados desde a criação do mundo, desde Gênesis até Apocalipse. E Deus, ele é expert, Deus é especialista em transformar adversidades em bênçãos. E nós somos privilegiados porque Deus, ele, pela sua bondade, pela sua misericórdia, ele revela coisas extraordinárias para nós. E é isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo. E a princípio eu já quero começar aqui compartilhando com você a primeira lição a qual Deus colocou no meu coração em meio a essa crise. A primeira lição que nós aprendemos em meio a essa crise, nós aprendemos com a passagem de Noé, né? Com a passagem de Noé, onde Deus havia avisado a Noé que enviaria o dilúvio, mandaria o dilúvio e acabaria com toda a carne, ou seja, exceto aqueles que dessem ouvido à mensagem de Noé. E você conhece a história, lá em Gênesis no capítulo 8, no versículo 4, onde a arca repousou-se sobre o monte. Mas em Gênesis, ali no início, no capítulo 4, a Bíblia começa a narrar todos esses acontecimentos que aconteceu desde do momento em que Deus avisa Noé sobre a catástrofe, sobre a crise, sobre a tragédia. Então, Deus, ele não faz nada sem avisar, né? Deus não faz nada sem avisar. Então, primeiro, o que nós estamos passando já foi dito
pelo Senhor Jesus e pelos discípulos, que já profetizou que haveria, que no final dos últimos tempos haveria peste, fome, terremoto. Então nós estamos vendo aí o que está acontecendo. Nós estamos passando aqui um momento de pestes, pestilências, e isso é que está acontecendo, está matando muita gente. Então Deus já havia dito que ia acontecer isso, né? No final dos tempos ia acontecer isso. Agora, como que eu posso extrair lições em meio ao caos? Como que eu posso extrair lições em meio à crise? Vamos lá. A primeira lição, nós vamos tirar o exemplo de Noé. Como assim? Irmãos, toda vez que Deus permite uma crise, é que Deus quer. Primeira lição, a crise vem para separar justos dos injustos. Isso mesmo. A crise ela vem para preparar os justos, para separar, perdão, os justos dos injustos. Ou seja, quem é justo, faça justiça ainda. Quem é injusto, quem é sujo, se suje ainda. Então, a crise ela vem para fazer essa mudança, para fazer essa separação. Aquele que está no caminho, que ele se fortaleça e fique no caminho. E aquele que não está no caminho, que ele repense, que ele analise, né, para poder tomar uma decisão, para afirmar sua vida e os seus passos. Mas é interessante que na crise ocorre essa separação dos justos com o injusto, porque se você notar, sempre quando vem uma crise, aquele que está forte, ele luta para fortalecer-se mais, mas aquele que está fraco, que está nem lá e nem cá, ele desiste, ele abandona, ele chuta o pau com a barraca, ele acaba com tudo, entendeu? Ou seja, ele só revela aquilo que está dentro dele. Agora, aquele que está firme com Deus, ele vê a crise, ele começa a se fortalecer mais. Então, quando nós olhamos para as atitudes de Noé, nós vamos ver isso. Nós vamos ver Noé recebendo a notícia, a crise chegando e Noé se fortalecendo. Se fortalecendo como? Noé construindo a arca. Noé construindo a arca. Noé obedecendo a Deus, obedecendo a mensagem de Deus. A segunda lição que nós vamos aprender é para o despertamento. A crise vem para nos despertar, né? Porque nós somos cristãos, nós conhecemos a Deus e nós vivemos uma vida com Deus. Só que ao passar do tempo, nós vamos se esfriando, nós vamos nos desligando, nós não ficamos mais ativos como nós éramos no começo. E isso, com o passar do tempo, vai se esfriando, vai diminuindo o seu ritmo, a sua frequência. Então a crise, quando ela vem, a segunda lição, ela vem também para despertar, para causar um certo despertamento nas pessoas. Então, olha bem o que está acontecendo. Essa crise, primeira coisa, está fazendo você separar daquilo que é injusto e está fazendo você se achegar naquilo que é justo. Segunda lição, essa crise ela está fazendo com que você se desperte, acorde. Ou seja, se você não orava mais, você voltou a orar. Se você não jejuava mais, você voltou a jejuar. Se você não se santificava mais, você voltou a santificar. Ou até mesmo aquele que orava pouco, começou a orar mais. Que jejuava pouco, começou a jejuar mais. Ou aquele que se santificava pouco, começou a santificar-se mais. Então veja aí, a segunda lição que a crise causa, né, nas nossas vidas. Agora veja bem, como que esse Deus é poderoso. Veja bem como que esse Deus é maravilhoso. Ele pega o caos e com o caos ele cumpre os seus propósitos na vida daqueles que ele ama e também na vida daqueles que não estão dando ouvido para o que Deus está fazendo. Deus está trabalhando de certa forma na vida dessas pessoas. A terceira lição que eu quero compartilhar com você aqui é que a crise ela nos faz repensar. Note bem, quando você passa por uma crise
Quando você chega no final dessa crise, ou até mesmo no meio dessa crise, você para e começa a refletir. Isso mesmo. A terceira lição é que a crise, ela nos faz repensar o nosso caminho, repensar a nossa vida, repensar as nossas atitudes, repensar a nossa posição, repensar a vida. Olha só, presta bem atenção. Depois desta crise que nós estamos atravessando, ninguém, nunca mais vai ser a mesma pessoa. Vai haver uma grande mudança. O seu pensamento, a maneira de você agir, a forma de você trabalhar, a forma de você relacionar com as pessoas, vai haver uma mudança. Vai haver uma mudança generalizada, mundial, global. Vai haver uma mudança na vida de todo o mundo, de todos os seres humanos, como houve assim também após o dilúvio. Depois que o dilúvio acabou, a arca repousou, houve uma grande mudança. A vida nunca mais é a mesma depois de uma grande crise. Então, guarde essa terceira lição aí com você. Guarde mesmo essa terceira lição aí com você. E a quarta e última lição que eu quero compartilhar com você, que a crise nos causa, é que a crise, em quarto lugar, ela nos faz construir a nossa arca. Né? Você que é cristão, você que teme a Deus, você que tem um contato com a palavra de Deus, você que tem um pouquinho de conhecimento com Deus, você vai entender o que eu estou dizendo para você. Deus mandou Noé construir uma arca, que através dessa arca entraria Noé e sua família, e eles seriam salvos do dilúvio, eles seriam salvos do juízo de Deus sobre aquele povo que não quis dar ouvido à palavra de Deus. Então veja bem, a crise, em quarto lugar, ela também nos faz construir a nossa arca. O que é construir a nossa arca nos tempos de hoje? Mas alguém vai falar, irmãos, presbítero Leonildo, mas nós estamos no tempo da graça, nós estamos no Novo Testamento. Mas qual que é a arca hoje, no tempo da graça? É Cristo. É Cristo. A arca é Cristo. Cristo em nós. Então nós temos que construir a nossa arca. Como que nós vamos construir nossa arca? Deixar Cristo tomar conta de nós, deixar Cristo nos transformar através do seu Espírito Santo, deixar Cristo nos moldar, deixar Cristo se formar em nós, não é? Crescer na graça e no conhecimento. Então nós temos que construir nossa arca. Então na crise, a quarta e última lição, ela faz com que nós construamos a nossa arca. Então permita nessa crise Deus construir a arca em você, ou seja, Cristo se formar em você. Seja mais generoso, seja mais amoroso, seja mais amigável, seja mais humano, seja mais crente, seja mais fiel em meio a esta crise. Aí sim você vai dormir tranquilamente, você vai se fortalecer, você vai entender o que Deus trabalha, que Deus transforma crises, adversidades em bênçãos na vida daquele que crê em Deus. Que Deus abençoe você por intermédio dessa mensagem. E eu quero aqui fazer um convite, não é um apelo, mas é fazer um convite para você. Se inscreva nesse canal, você que ainda não é inscrito, Conquistando o Impossível, porque eu vou estar gravando várias mensagens que vão te ajudar, que vão te transformar, que vão te edificar. Então, se inscreva nesse canal, deixe o seu joinha, deixe o seu like aí para fortalecer o canal, para que o YouTube espalhe esta mensagem em meio a esta crise que nós estamos vivendo para milhares e milhares de pessoas, que essas pessoas também possam alcançar isso que você alcançou através desse vídeo. Que Deus abençoe vocês.